Capítulo 3. É aí que está a luz. A busca do ser. Há uma coisa que não quero que aconteça hoje. E gostaria de explicar o que é, para podermos começar certo. Há muitas maneiras de aprender. E aprendi de uma maneira quando passei um ano no mosteiro Zen, na Ásia, tive um professor japonês maravilhoso. Ele era tão delicado, assombroso e cheio de coisinhas a partilhar, toda a vida dele era partilhada, como eu gostaria que fosse toda a minha vida, e é por isso que me preocupo muito em tornar-me cada vez mais, de modo que cada vez que estou com vocês, tenha mais a partilhar. Lembro-me de um dia determinado em que estávamos passeando num jardim de bambus gigantescos. Alguns de vocês que já foram ao Japão sabem como isso pode ser lindo. Estávamos passeando nesse jardim e eu estava dissertando oralmente, por algum motivo. Estava tagarelando sobre todas as coisas assombrosas que eu sabia, toda a grande sabedoria que possuía, e estava mesmo tentando impressionar aquele homem, procurando dizer a ele, é isso que eu sei, quando de repente. Aquela pessoa nada violenta se virou e me deu um tapa bem na boca. E falam de uma boa técnica de aprendizagem. Olhei para ele, segurando o meu lábio sangrando, e perguntei. Por que você fez isso? E com toda a veemência, mais veemência do que eu jamais vira naquele homem, ele me respondeu. Não ande na minha cabeça com os seus pés sujos. Garanto que hoje, antes de vir para cá, lavei bem os meus pés. Não tenho intenção de pisar na cabeça de ninguém. Só o que quero que aconteça hoje entre nós é uma partilha muito delicada. Do que eu reparto, você tome o que é certo para você. O que não for, deixe de lado. Não tenho nenhum interesse pessoal. Não tenho nada a vender. Mas tenho muito a partilhar, e me empolgo com isso. O que espero é que possamos partilhar juntos, e talvez tenhamos essa oportunidade, de um modo ou de outro, antes de nos separarmos. Acho que a maior parte de vocês sabe, por meio de fitas ou livros meus, que estou muito empenhado no estudo do amor como um fenômeno erudito. Acredito, realmente, que cada um de nós tem esse grande e incrível potencial de amar, mas é apenas um potencial, e como todos os potenciais, a não ser que seja realizado, a não ser que você faça alguma coisa a respeito, não vai acontecer. Eu fui um dos esquisitos, há anos, que iniciou um curso que chamei de amor, um curso sobre o amor. No princípio só havia uns 15 ou 20 na turma. Agora, se permitirmos 400 ou 500, ficaria lotado. Mas procuro limitar as turmas a uns 50, para podermos realmente nos reunir. Não ensino nesse curso. Eu apenas o facilito. Possibilito a sua realização. Sento-me com as pessoas e aprendo com elas. Aprendemos juntos. Como o amor é aprendido, cada um de vocês o aprendeu de modo diferente, e tem tanto a me ensinar quanto eu tenho a lhes ensinar. É por isso que, na verdade, no fundo, o amor é partilhar. Pensei que, talvez, de algum modo, as pessoas necessitadas pudessem vir nos dizer de que é que precisam, e não era psicoterapia. Sou um educador, não um psicoterapeuta. Acredito que esteja você onde estiver, na vida, e como quer que o tenha aprendido, se quiser aprendê-la de modo diferente, qualquer coisa pode ser aprendida, pode ser desaprendida e reaprendida. Portanto, há sempre o amor e há sempre o assombro, e você não precisa ficar chorando porque alguém o maltratou no passado, ou porque você aprendeu a amar de modo errado, ou está morrendo de solidão. Há pouco tempo, tive uma experiência interessante. Costumo andar muito por aí, e, quando viajo, levo montes de trabalhos, porque é o único período realmente sossegado que tenho. Sabe, a minha norma é sempre: primeiro as pessoas, depois as coisas. Assim, quando estou no escritório, não há sossego. E, quando estou em casa, o telefone toca e há gente em volta, é isso que quero e é disso que gosto. Mas quando estou num avião é o mesmo que ter um escritório particular. A gente desaparece nas nuvens e ninguém sabe quem você é. Portanto, pergunto: posso ocupar o lugar ao meu lado? Tenho muito trabalho a fazer. E, se o avião não estiver cheio, eles dizem que sim, de modo que, em geral, eu o consigo, e espalho as minhas coisas e trabalho e penso. E quando termino olho para as nuvens e penso na maravilha e magia do universo.
Naquele dia determinado havia um lugar vago entre o meu e o de uma senhora de meia-idade, muito bonita, cheia de joias e bem vestida. Ela ficou olhando enquanto eu espalhava as minhas coisas, mas eu senti, pelas vibrações dela, que ela queria falar. Pensei. Ah, meu Deus! Eu gosto dela, mas tenho que dar notas em provas e ler trabalhos. Aposto que sei quem o senhor é. Disse ela. Quem sou eu? Perguntei-lhe. Ela respondeu. Aposto que é advogado. Eu disse que não era advogado. Não, então é professor, afirmou ela. É isso que sou, professor, disse. Então ela exclamou. Ah, que bom! E eu voltei ao meu trabalho. Mas ela começou a conversar e de repente eu me dei conta. O que é que você está fazendo? Está sempre falando que as pessoas vêm antes. Se é sincero, essa senhora está precisando de você. Obviamente, quer conversar. Fale com ela um pouco, e depois talvez lhe possa explicar que precisa de trabalhar. Bem, não foi bem assim, mas foi mágico, porque, como uma avalanche, ela começou a me contar uma porção de coisas. Às vezes a gente conta a estranhos coisas que não contaria nem a mais íntima das pessoas. Ela sabia que quando chegássemos a Los Angeles, nos separaríamos. Não havia perigo, talvez, de tornar-nos a nos ver. Assim, ela começou me contando que tinha 4 filhos e que estava chegando das Bahamas. Perguntei. Divertiu-se? Não, foi horrível, respondeu. Estava sozinha? Quis saber. Estava, disse ela. Eu falei apenas. Ah. Pensei que aquilo era meio interessante, mas não ia indagar mais. Mas ela logo me contou. Tinha ido de férias, sozinha. Estou tentando me refazer. Ah, é mesmo? Ela respondeu. O meu marido me largou, há 2 meses, sinto muito. E aí ela começou a contar a história da sua vida. Imagine. Dei a ele, disse ela. Os melhores, verdade, anos de minha vida. Não pensei que as pessoas dissessem mais essas coisas. Dei-lhe os melhores anos de minha vida. Dei-lhe filhos lindos. Dei-lhe uma casa magnífica e sempre a mantinha limpa. Não havia pó em lugar algum. Eu estava certo disso. Meus filhos sempre iam para o colégio à hora certa, ela continuou falando sem parar. Eu era uma cozinheira excelente, sempre recebia os amigos dele. Estava sempre pronta para ir a qualquer lugar que ele quisesse. E ela continuou sem parar. Tive muita pena daquela senhora. Todas as coisas que tinha considerado essenciais eram coisas pelas quais ele poderia ter pago. Ela perdera o seu ego. Não tinha dado ao marido o que era essencial nela, a magia, o assombro, o ser não descoberto. Ela lhe dera boa comida, ele poderia ter ido a um restaurante. Ela lavava os lençóis dele, podia ter ido a uma lavanderia. Isso é assustador. Perguntei a ela. O que fazia por si mesma? Ela indagou. O que quer dizer? O que quer dizer, por mim? Quero dizer. O que fazia por si mesma? Não havia tempo para fazer nada por mim. Fez-se uma pausa e depois eu perguntei. O que gostaria de ter feito? Sempre sonhei em atirar panelas longe. Que bom! Se ela tivesse atirado algumas panelas, ela não sabia que isso era essencial. Tive pena dela porque o que fazia era o que pensava ser essencial. Era aquilo que a cultura lhe tinha dito que era essencial. Ela estava representando um papel. E se perdera nele. Depois a história continua. Marido conhece uma moça interessante no escritório, que não se interessa pelo pó e nem liga a mínima para lençóis limpos. Naquele dia, conversamos muito sobre o que é essencial. Ela chorou um pouco. Nós nos abraçamos e ela seguiu o seu caminho e eu segui o meu. Mas sabe que ela nunca se deu ao trabalho de se perguntar: o que há de essencial em mim? Qual o meu valor? Quais as minhas necessidades? E se você ainda não sabe disso, como amante, pense um pouco nisso.
Se você é mesmo um amante, há de querer dar o melhor que há em você. E isso significa desenvolver toda a maravilha em você como ser humano singular. Aliás, mesmo que lhe tenham ensinado outra coisa, todos aqui são singulares, é aí que está a maravilha. Não há duas pessoas iguais. Todos são diferentes. Como seria ótimo se, de algum modo, tivéssemos ensinado antes a essa mulher a sua singularidade ou como poderia desenvolvê-la. E ensinado a maravilha de partilhá-la com todos. Como não há limites para o seu ego, você será sempre empolgante. Sempre terá alguma coisa a partilhar. Mas ela não se deu ao trabalho de procurar o seu eu, e assumiu o papel que as pessoas tinham lhe dito ser essencial, e, nisso, ela perdeu o seu ego. Mas o maravilhoso é que você nunca chega a se perder de fato. Só temporariamente. Se quiser encontrar-se, ainda está aí. Você não perde nada do que jamais tenha tido. E se às vezes sente um grande vazio em você, uma ânsia em suas entranhas, uma coisa gritando para sair, é essa singularidade maravilhosa, dizendo: ainda estou aqui. Ainda estou lá. Aqui dentro. Encontre e desenvolva-me. Partilhe-me. E então você começa a encontrar um pouquinho do que é essencial. Mas temos certeza de que o que é essencial deve estar lá fora. Não pode estar lá dentro. Não sei quantos de vocês conhecem os livrinhos sufistas, mas são livrinhos maravilhosos, criados pela seita religiosa sufi. São parábolas fabulosas, uma leitura deliciosa. As histórias são as aventuras de um homenzinho maluco que chamam de Mula. Há uma história muito interessante. Conta do dia em que Mula estava na rua, de quatro, procurando uma coisa, quando apareceu um amigo que perguntou-lhe: Mula, o que está procurando? Ele respondeu: perdi minha chave. Ah, Mula, que horror, vou ajudá-lo a encontrá-la. O amigo, então, se pôs de quatro e disse: Mula, mais ou menos, onde foi que a perdeu? E ele disse: na minha casa. Então, para que está procurando aqui? Indagou o amigo. Porque aqui tem mais luz, respondeu ele. Isso é realmente engraçado, mas é isso que fazemos com nossas vidas. Acreditamos que tudo o que há a descobrir está na luz, onde é fácil de encontrar, quando as únicas respostas para você estão em você. Vá em frente, procure e procure, mas não vai encontrá-las lá fora. Ninguém tem as suas respostas. Só você tem suas respostas. E se pensa que pode arrumar a mala e fugir de você, vai ter uma grande surpresa. Corra para o cimo de uma montanha no Nepal, e, depois que se refizer da maravilha que é estar no Nepal, quem é que vê ao espelho? Você. Com todas as suas inibições, todos os seus receios, toda a sua confusão, toda a sua solidão, todas as coisas que você é, portanto, está na hora de começar a procurar onde faz sentido procurar. O que é essencial não está lá fora. O que é essencial está mesmo dentro de você. Mas lá dentro é assustador e escuro, e não é fácil procurar no escuro. E ninguém jamais nos ensina como procurar. Quantas aulas você já teve em toda a sua carreira educacional, que lhe ensinasse sobre você? Ensinaram-lhe matemática, e não digo que isso não seja essencial, mas você pode viver sem isso, sabia disso? É bom ter isso. É bom saber ler, mas você também pode viver muito alegremente sem saber ler. Não os estou encorajando a não aprender a ler, muito embora muitos de vocês tenham passado anos aprendendo a ler e hoje não leiam nada. As estatísticas mostram que a média dos que têm diploma, isso pode ser um choque, lê, talvez, um livro por ano, depois de diplomados. Não há cursos de vida, não há cursos de amor, não há cursos de sinto-me só. O que posso fazer? E quando você quer dar esses cursos, juro, é tratado como se fosse um idiota. Fui chamado de o doutor do amor. Deus do céu. E, supostamente, uma das maiores honras que me foram concedidas foi uma carta me convidando para aparecer em um programa. O que é que eu faço? Verdade, juro. O que é que eu faço? E a pessoa disse: nunca vão adivinhar. Vá a uma biblioteca e pegue todos os livros sagrados e sente-se e os leia, procurando os pontos em comum. Que maravilha! Há tantos.
Jesus disse: se quiser encontrar a vida, terá de procurar dentro de si. Buda disse o mesmo. Os livros sagrados hebraicos disseram o mesmo. O Alcorão, o Gita, livro tibetano dos mortos, o Tao, todos lhe lembram isso. As viagens fora de si não têm valor. São elas que levam para a floresta, onde você vai se perder. Se você quiser respostas para você, as respostas estão dentro, e não fora. Mas o que pensamos ser essencial? Bem, primeiro, uma das coisas que julgamos essenciais, e trabalhamos a maior parte de nossas vidas por ela, é este corpo. Achamos que isto é essencial. Passamos tanto tempo com isso que enriquecemos o comércio. Meu Deus, as milhares de variedades de pastas de dentes. E os milhões de tipos de shampoos. Lembro-me de que, quando eu era menino, nós lavávamos os cabelos com sabonete comum. E agora há um tipo para cabelos finos, para os grossos, para ralos, para queda de cabelo, para cabelos eriçados, para falta de cabelo. Há tônicos capilares para crianças, bebês, adultos e idosos. Nem podemos partilhar os nossos tônicos de cabelos. É realmente um fenômeno distanciador, pensando bem. Vocês não se cansam de toda essa tolice? Fazem isso, e aquilo, e isso e aquilo. Depois se vestem e saem, prontos para o seu dia. Depois voltam para casa e fazem tudo na ordem inversa. Tiram tudo e vão para a cama. De manhã, tornam a vestir tudo de novo. Mas fazemos isso porque temos medo de que as pessoas que nos cercam nos esnobem, se não usarmos certo tipo de desodorante. E voltam a nos procurar, se o usarmos. Então, usamos. O corpo é apenas um veículo. É um veículo magnífico porque carrega o que é essencial, mas em si não é essencial. Então, o que é essencial? Achamos que o nosso conhecimento é essencial e nos viciamos no nosso conhecimento. Nós nos esquecemos de que os fatos não constituem sabedoria. Aprendemos os fatos e passamos a vida enchendo nossas mentes com fatos que consideramos essenciais. Mas esses fatos são, em sua maioria, estática e inútil. E nós nos viciamos nessa estática. Então seja o que for que tente entrar, que seja novo, tem que passar pelo crivo dessa estática, por esse conhecimento velho, obsoleto e inútil. E é por isso que é tão difícil para alguns de nós nos modificarmos. Muitas vezes pergunto às pessoas: você é mesmo, o você, de você? Ou é a você que os outros lhe disseram que é? As pessoas passam a vida toda nos dizendo quem somos. Alguns fazem uma profissão, e, com outros, isso é feito de modo inconsciente. A mamãe, por exemplo, no mercado, com o filho pela mão, dizendo à amiga: este é o burrinho. O irmão é inteligente. Mas a gente tem de ter alguns burros, e afinal ele não é mau menino. Não me dá trabalho. O que ela está dizendo a esse menino? Pensa que ele é surdo? Todo mundo ensina a todo mundo, o tempo todo, o que são e quem são. Por isso é que todo mundo é professor. Como pessoa afetuosa, é bom você ter muito, muito cuidado com os rótulos que põe nos outros. Não me importa qual o seu adiantamento nos estudos, ainda não está em lugar algum. Nós nos impressionamos muito com as pessoas que têm rótulos impressionantes. Acreditamos que um diploma de médico ou de doutor em filosofia nos torna sábios. Pois vou lhes dizer uma coisa. Alguma das pessoas mais burras que conheço têm diplomas de doutor em filosofia. E algumas das pessoas mais sábias que conheço nem sequer sabem o que é um diploma de doutor em filosofia. Lembrem-se de que o seu conhecimento pode estorvá-los se acreditarem que o que sabem é a realidade e, portanto, vocês estão filtrando todas as coisas que estão entrando. Com esse tipo de estática vocês nunca vão crescer, nunca vão mudar. Conheço pessoas que continuam a dar os cursos que davam há 20 anos, exatamente do mesmo modo. Já vi professores que ensinaram as turmas da quarta série durante 9 anos. Cada vez que chega a hora de ensinarem, digamos, a marcha para o oeste, isso é muito importante, eles vão ao arquivo, abrem uma gaveta e puxam a ficha da marcha para o oeste, velha e estragada, e a gente vê que eles ensinam aquilo há 9 anos porque nas ilustrações há 9 buracos de alfinetes. O conhecimento não é sabedoria.
A aprendizagem só em si não é sabedoria. A sabedoria é a aplicação do conhecimento e dos fatos. A sabedoria é se dar conta de que você não sabe nada. A sabedoria é dizer: minha mente está aberta. Onde quer que eu esteja, estou apenas começando. Há 100 vezes tais coisas a perceber do que o que conheço. Isso é o princípio da sabedoria. Certamente não somos o nosso conhecimento. Muitas vezes consideramos, em nossa cultura, que a alegria constante é especial. Não conheço nenhuma outra cultura tão dedicada ao prazer. Nós nos perdemos na busca contínua do prazer, tanto que nos esquecemos de que existem outras coisas. No minuto em que sentimos que estamos ligeiramente infelizes, tomamos um comprimido ou alguma bebida que dê prazer. Quem quer sofrer? Somos uma cultura que detesta o sofrimento e tem medo dele. Ora, não estou dizendo, pelo amor de Deus, vamos curtir um sofrimento. Não me interpretem mal. Prefiro 1000 vezes ensinar e aprender com alegria. A alegria é uma grande mestra. Mas o desespero também. O assombro é um grande mestre, mas a confusão também. A esperança é uma grande mestra, mas a desilusão também. E a vida é uma grande mestra, mas a morte também. Negar-se a algum desses, qualquer aspecto, é não experimentar a vida em sua plenitude. Não conheço nenhuma outra cultura no mundo em que tantos de nós passamos pela vida sem experimentar a vida, tantos entre nós nem sequer sabem o que ela é. Somos protegidos da vida. Não conhecemos o valor do dinheiro, o valor das coisas, o valor da fome. Não compreendemos a dor, e, Deus nos livre. Não compreendemos a morte. Cruzes, nem se permite que as crianças fiquem perto da morte. Muitos de vocês sabem que nasci de uma família imigrante, muito simples e bonita. Eles tinham morado no norte da Itália, onde há os vinhedos, e nos criaram com muita simplicidade. Mas não nos protegeram contra a vida. Sempre participamos de tudo. A alegria na casa, a música na casa, a maravilha na casa. Mas a dor e desespero na casa também eram nossos. Não fomos resguardados de nada. Nossa família era muito estranha porque às vezes estávamos por cima, e tínhamos tudo o que queríamos, ravioli, nhoques e espaguete e salsichas, e de outras vezes não havia quase nada. Fazíamos uma grande polenta. Conhecem polenta? É um prato do norte da Itália que é um grande bolo feito de fubá e enche a gente. 6 bocados e você está farto. Mas pelo menos o seu estômago não dói. Mas nunca fomos resguardados da dor, pois cada vez que papai entrava e víamos que ele estava de cara muito comprida, ele dizia alguma coisa como: não temos mais dinheiro. Depois, acrescentava: o que vamos fazer a respeito? Ah, era tão bom ver todo mundo se juntar, como nós. Minha irmã dizia: vou ao mercado juntar as folhas que sobrarem para os coelhos. E eu passava a ser vendedor de revistas. Lembram-se dos tempos em que a gente vendia revistas de porta em porta? Rapaz, isso é que foi uma educação. E todos faziam alguma coisa. Experimentamos a sensação de estarmos juntos. Mamãe fazia uma coisa maravilhosa. Ela sabia lidar com as caras compridas do papai. Tinha uma coisinha que chamava de garrafa da sobrevivência. Punha um pouquinho de dinheiro numa garrafa e a enterrava no quintal, para o dia em que estivéssemos passando fome. Depois fazia alguma coisa espetacular com aquele dinheiro. De repente, aparecia com uma galinha. Mas aprendemos muito com o desespero. Aprendemos muito com a fome. Aprendemos muito sendo considerados nós e fazendo parte de uma família. Nós, às vezes, achamos que as possessões são essenciais. Casas grandes, muito dinheiro. Outras pessoas. Metas grandes e importantes são essenciais. Passamos a vida nos garantindo contra um destino iminente, que, temos certeza, está à nossa espreita. E fazendo tudo isso deixamos de viver o momento presente. Se uma pessoa afetuosa é alguma coisa, é uma pessoa que sabe que a única realidade é o agora. Ontem já se foi, e não há nada a fazer a respeito. É bom, pois o levou onde você está agora.
E a despeito do que as pessoas lhe disseram, é um bom lugar para se estar. Mas não há nada que você possa fazer a respeito de ontem, não é mais real. E amanhã? Amanhã é uma coisa ótima para se sonhar. É maravilhoso sonhar com o amanhã, mas não é real. E se você passar o tempo sonhando com ontem e amanhã, vai perder o que está acontecendo com você e comigo agora. E é essa a realidade de verdade, estar em contato. Amanhã é nebuloso demais. Há pouco tempo foram assassinados 2 estudantes, em nosso campus. Estavam saindo de uma festa, onde se tinham divertido muito, e estavam andando pelo nosso campus quando, sem que nem porquê, ambos levaram tiros na cabeça. Ainda não sabemos porquê, nem quem fez isso. Ambos os estudantes foram meus alunos, em certa ocasião, uma moça linda e um rapaz bonitão e fantástico. Quando li a notícia, e foi um trauma, só pude pensar que esperava ter lhes ensinado, no tempo que tiveram, a viverem. Espero que não estivessem esperando pelo amanhã, para viver. É triste pensar quanta gente investiu tanta coisa no amanhã. Não sabemos o que pode acontecer daqui a um momento, e esse momento pode estar perdido para sempre. Uma vez, uma moça me deu um poema, e me deu licença para partilhá-lo com vocês, e quero fazer isso porque explica a respeito de adiar as coisas indefinidamente, em especial cuidar das pessoas de quem realmente gostamos. Ela deseja ficar anônima, mas chama o poema de coisas que você não fez. Diz ela. Lembra-se do dia em que tomei emprestado o seu carro novo em folha e o amassei? Pensei que me mataria, mas você não me matou. E lembra-se da vez em que o arrastei para a praia e você disse que ia chover, e choveu? Pensei que ia dizer eu não disse? Mas você não disse. Lembra-se da vez em que namorei todos os caras para lhe fazer ciúmes, e consegui? Pensei que você me largasse, mas você não largou. Lembra-se da vez em que derramei torta de morangos em cima do tapete do seu carro? Pensei que fosse me bater, mas não bateu. E lembra-se da vez em que me esqueci de lhe avisar que a festa era a rigor. E você apareceu de jeans. Pensei que fosse me largar, mas não largou. Houve uma porção de coisas que você não fez. Mas me aguentou, e me amou, e me protegeu. Havia muitas coisas que eu queria lhe retribuir quando você voltasse do Vietnã. Mas você não voltou. Muito bem, não sei o que vocês acham, mas eu não acho que o essencial seja o meu veículo. Não sei o que acham, mas eu não acho que o essencial seja a minha instrução. Não creio que o essencial em mim seja a minha casa ou meu carro ou minhas roupas. O que é essencial, em mim? Bem, acho que o essencial é que vivo e abraço a vida agora, onde quer que eu esteja. Eu a agarro em meus braços. Não perca tempo chorando pelo passado. O passado já passou. Perdoo o meu passado. Perdoo as pessoas que me magoaram. Não quero passar o resto da vida acusando e apontando o dedo. Estou tão farto de ouvir as pessoas reclamarem do que os pais lhes fizeram. Sabe o que os seus pais lhe fizeram? O melhor que puderam. O melhor que sabiam fazer, em muitos casos a única coisa que sabiam fazer. Ninguém quis, por maldade, ferir o filho, a não ser que fosse psicótico. Você pode perdoar? Pode esquecer? Pode dizer que está tudo bem? Pode dizer. Eles também são gente e abraçá-los? Então tome o seu ser e o abrace. Torne a descobrir que você é especial, que é singular, que é maravilhoso, que em todo o mundo só há um você. Abrace-se, meu bem. Claro que você está confuso, e às vezes faz burrice, mas a coisa mais maravilhosa em você é que, esteja onde estiver, tem o potencial para se desenvolver. Está apenas começando. Agora só há isto de você, e há uma quantidade infinita para descobrir e encontrar. Não perca tempo chorando. Perdoe os outros. Perdoe você mesmo. Perdoe-se por não ser perfeito. E aceite a responsabilidade de sua própria vida. Nikos Kazantzakis diz. Você tem seu pincel, tem suas tintas, pinte o paraíso e depois entre. Faça isso. Pegue o laranja, o magenta, o azul e o roxo, e verde e amarelo e pinte o seu paraíso. Você pode fazer isso.
pode fazê-lo já. A sua vida é que é essencial. Não sei quantos de vocês conhecem a linda peça de Arthur Miller, intitulada After the Fall, Depois da Queda. Provavelmente é uma das obras mais subestimadas da literatura norte-americana. Ele a escreveu logo depois do suicídio de Marilyn Monroe, que tinha sido sua mulher, e tentou perguntar o que eu procurei me perguntar antes, o que talvez muitos de vocês já se perguntaram. O que eu poderia ter feito para salvar alguém, na minha vida? Aquela peça dizia: tenho que aprender a perdoar, aos outros e a mim mesmo. Nela há uma coisa linda, que eu gostaria de partilhar com vocês. Um dos personagens mais sábios diz: acho um erro procurar a esperança fora de você. Um dia a casa tem cheiro de pão fresco, no dia seguinte, de fumaça e sangue. Um dia você desmaia porque o jardineiro cortou o dedo. Uma semana depois você está andando por cima de cadáveres de crianças bombardeadas nos metrôs. Que esperança pode haver, se isso é assim? Tentei morrer, quase no fim da guerra. Eu tinha o mesmo sonho, todas as noites, até eu não ter mais coragem de adormecer, e fiquei doente. Sonhei que tinha um filho. E, mesmo no sonho, sonhei que o filho era minha vida, e era idiota, e eu fugi dele. Mas ele estava sempre subindo no meu colo e agarrando minhas roupas, até que eu pensei, se eu pudesse beijá-lo, o que quer que houvesse nele que fosse meu, talvez eu pudesse tornar a dormir. E eu me debrucei para o seu rosto quebrado, e foi horrível. Mas eu o beijei. Eu acho, Quentin, que temos de acabar pegando nossa vida nos braços e beijando-a. Declaração fantástica. Não importa quem você magoou, se aprendeu a não magoar mais. Não importam os erros que cometeu, contanto que não os torne a cometer. Contanto que você aprenda, contanto que esteja disposto a tomar sua vida nas mãos e beijá-la e partir daí, aí, há crescimento, aí há vida. Então, o essencial é que aceitemos a nossa morte. Não quero ser macabro, mas acho que o único meio de se poder aceitar a vida é aceitar a morte. A morte nos ensina que há um limite. Dou um trabalho na minha turma: se você só tivesse 5 dias de vida, como passaria esses 5 dias? E com quem? Muitas vezes as respostas são tão simples. Sempre escrevo bilhetes, cartas compridas nos trabalhos de todos os meus alunos: por que não faz essas coisas agora? Se eu só tivesse 5 dias de vida, diria a fulano e cicrano que eu os amo. Digo, faça isso agora. Se me restassem 5 dias, eu iria andar na praia e olhar o pôr do sol. O que é que você está esperando? Mas somos protegidos contra a morte, assim como somos protegidos contra a vida. A maioria de nós não sabe como lidar com a morte, e carregamos esse peso ao pescoço o resto da vida, sempre à beira das lágrimas. Temos de aprender que a morte é apenas outro aspecto da vida. É uma separação do veículo, é uma continuação. A morte nos ensina a continuar. A minha mãe morreu há 2 anos e ela me ensinou coisas maravilhosas, até o final. Nós não acreditamos no médico, quando ele nos disse que ela estava em coma. Não se preocupem com ela. Ela nem sabe se vocês estão aqui ou não. Não precisam ficar no hospital. Só vão atrapalhar. Como é que ele pode saber? Ele nunca morreu. Assim, a família se revezou e passamos muitas horas, noite e dia, com ela, enquanto ela viveu. Segurando a mão dela. Ninguém deve morrer sozinho. Eu estava num dos turnos da noite, tarde, e estávamos sentados ali sozinhos no quarto, mamãe e eu. De repente ela abriu os olhos. Tinha olhos grandes, castanhos, lindos. Pouco antes eu estava pensando: vou sentir falta dela. Foi uma grande dama, sempre nos divertimos juntos e ela sempre tinha risadas e chocolates para mim. E sempre aparecia com uma coisa escandalosa. E vou sentir falta do alho dela. Notaram que tudo o que eu disse foi eu? Eu vou fazer isso, e eu vou sentir falta daquilo. E não me deixe. Sabe quais as últimas palavras que ela me disse? Abriu os olhos grandes, lindos, italianos e me viu com as lágrimas escorrendo pelas faces e disse: imaginem. Felice, a que é que você está se agarrando? A que é que estou me agarrando?
Vê o que a morte pode lhe ensinar? A morte não é uma coisa assustadora. A morte nos ensina o valor do tempo. Percebemos como é precioso. Compreendemos que não temos a eternidade. A morte nos ensina a olhar e ver, e que as pessoas que amamos não vão ser sempre iguais. Não olhamos mais uns para os outros. Estamos tão ocupados fazendo coisas que nem paramos para nós olhar. Você não estará aqui para sempre. Sabe que não será o mesmo amanhã. Quantos de vocês têm filhos com idade de se casarem, e, imaginem, quando eles partirem, verão que vocês nunca tiveram tempo de vê-los crescerem ou estavam tão ocupados fazendo coisas para eles que nem tiveram tempo de olhá-los. Um dia eu disse isso numa conferência e duas senhoras se entreolharam, os olhos cheios de lágrimas, e uma disse: Sabe, há tanto tempo que não olho para o meu filho que não seria capaz de desenhá-lo. A outra falou: O mesmo acontece comigo. Vamos embora. Assim, elas saíram da conferência, foram para casa, a cerca de 60 quilômetros de distância, chegaram em casa no meio da noite e acordaram os filhos. Os guris perguntaram: O que está fazendo? O que é que aconteceu? As mães responderam: Calem-se, quero olhar para vocês. Meu Deus! Não percam isso. Os rostos das pessoas que vocês amam não serão os mesmos de manhã, nem o seu. Não os perca. As árvores lá fora estão fazendo coisas maravilhosas. Observe-as passo a passo. É magia. Hoje eu disse a alguém: as suas árvores. A pessoa respondeu: Que árvores? Tivemos um governador da Califórnia que disse: Se você viu uma sequoia, viu todas. Eu gostaria de mandá-lo ao Wisconsin. Deus nos livre. Realmente, para mim, a frase mais triste que se pode ouvir alguém dizer é: Eu gostaria de ter feito isso. Bem, você pode, sabe? Ele está sentado ao seu lado agora? Olhe para ele. Ela está sentada ao seu lado agora? Olhe para ela, toque na mão dela. Não vai sentir o mesmo. De que tem medo? Deus, ter chegado a hora da morte, disse Toriel. Sem nunca ter vivido de todo. A morte nos ensina isso. A morte é uma coisa boa de se conhecer. Na Ásia, a morte está em cada esquina. As crianças se criam com a morte. Não tem medo dela, não há nada que assuste. Há um seguro para tudo, sabia? Mas ninguém jamais fez um seguro para não ficar triste. Ninguém faz seguro para não morrer. É a coisa mais inevitável, vai acontecer com todos e todos nós. Isso nos ensina o que é o amor, é braços abertos. É a liberdade. Mantenha os braços abertos e as pessoas virão e irão, e fazem isso, de qualquer forma. Você não tem controle. Recuso-me a permitir que você morra. A que você está se agarrando? Experimente a vida, agonize, grite, chore. E depois largue-a. Depois, o essencial, eu acho, é viver a vida com assombro. Toda essa magia está em volta de nós, mas nós a deixamos escapulir. Na Ásia dizem que a vida é um grande rio, e ele corre, não importa o que você faça ou deixe de fazer. Podemos resolver correr com o rio e viver em paz, alegria e amor, ou podemos resolver lutar contra ele, e viver em agonia e desespero. Mas o rio não se importa. A vida não se importa, em todo caso, todos os nossos rios correm para o mesmo mar. A opção é sua. Por fim, o essencial é não só tomar da vida, mas também devolver alguma coisa a ela. Nós nos esquecemos de nossa responsabilidade de dar. Tenho várias obras de caridade a que contribuo, mas, como mando para outras terras, não posso deduzir isso de meu imposto sobre a renda. As pessoas dizem: Você está maluco. Que tristeza. Nós realmente nos esquecemos de como dar. Dou amor porque amo vocês, e não porque espero que me amem também. Se der esperando alguma coisa em troca, certamente serei infeliz. Quando você dá bom dia a alguém, é porque você quer dizê-lo por sua vontade, e não porque espera alguma coisa em troca. Se esperar e a pessoa não disser nada, então você está frito.
Eu sabia que não devia ter dado bom dia, às vezes saio, e, realmente, chegamos a isso, e digo bom dia, e alguém se vira para mim e pergunta: eu o conheço? E eu digo: não, mas não seria bom? Às vezes, dizem que não. Estão no seu direito. Mas eu fiz a minha parte, disse olá. Eles fizeram a parte deles, dizendo olá ou não. Se não tivermos esperanças, temos todas as coisas, disse Buda. Amém porque tem vontade de amar. Deem porque tem vontade de dar. As flores florescem porque precisam, e não porque há gente admirando-as. Vocês vivem e amam porque querem, porque precisam. Esta semana, entrou no meu escritório uma moça que ficou ali sentada por quase 1 hora, falando sobre eu. Um exemplo. Não sei ao certo o que eu quero da vida. Por fim este orientador que não manda gritou: que diabo você está dando à vida? Todos os dias você toma do solo, toma do ar, toma da beleza e o que está devolvendo? Nunca pensamos no que estamos devolvendo, não é? Quando eu estava escrevendo um livro sobre orientação, passei 3 meses sozinho numa cabana na Califórnia do Norte. Todos os dias dava longos passeios a pé à margem do rio Smith, no meio das sequoias, passando horas lá. Um dia cheguei a um bosque de sequoias gigantescas, e vi uma placa encostada numa dessas árvores imensas, que algum guarda florestal tinha escrito, descrevendo o ciclo da vida de uma sequoia, provavelmente sem se dar conta de como ela é realmente bela. Mostrava que quando a árvore era desse tamanho nasceu Buda, quando era desse outro, nasceu Jesus, e, desse tamanho, Aníbal atravessou os Alpes, e assim por diante. No último parágrafo dizia: mesmo quando uma árvore morre e jaz na superfície da terra, não se acabou. Os agentes de decomposição começam o seu trabalho de desintegrar a árvore, aos poucos. Com o correr dos anos, a árvore se funde com o solo, devolvendo tudo o que tirou, para que outras possam viver. Isso não é chocante? Imediatamente pensei que isso se poderia aplicar aos seres humanos. Pelo menos, no fim teremos que dar alguma coisa. Esse ciclo maravilhoso e contínuo. Talvez Leo Rosten tivesse razão ao dizer que o objetivo da vida é apenas contar. Importar, fazer com que seja importante o fato de você ter vivido. Talvez isso seja essencial. Por fim, eu me divirto muito com as palavras. Adoro brincar com as palavras. Escrevi uma lista de palavras que, creio, são um guia para o que é essencial. 1. Conhecimento certo, para lhe dar os instrumentos necessários à sua viagem. 2. Sabedoria, para lhe garantir que está usando o conhecimento acumulado do passado, do melhor modo a servir ao descobrimento de sua presença, o seu agora. 3. Compaixão, para ajudá-lo a aceitar os outros, cujos caminhos possam ser diferentes dos seus, com delicadeza e compreensão, quando você se mover com eles ou por meio deles ou em volta deles, no seu próprio caminho. 4. Harmonia, para poder aceitar o fluxo natural da vida. 5. Criatividade, para ajudá-lo a perceber e reconhecer as novas alternativas e caminhos não traçados, na viagem. 6. Força, para se dispor contra o medo e avançar a despeito da insegurança, sem garantia nem pagamento. 7. Paz, para conservá-lo centralizado. 8. Alegria, para conservá-lo cantando, rindo e dançando pelo caminho. 9. Amor, para ser o seu guia contínuo em direção ao nível mais alto do consciente de que o homem seja capaz. 10. Unidade, que nos traz de volta ao ponto de onde partimos, o ponto em que estamos unidos como nós mesmos e todas as coisas. Assim é que o estudo do amor me levou ao estudo da vida. Viver amando é viver na vida, e viver na vida é viver amando. Para mim, a vida é a dádiva de Deus para vocês. O modo como vivem suas vidas é a sua dádiva para Deus. Façam com que seja uma dádiva fantástica.